Fala pessoal, tudo bem? Bora falar de Corinthians. Terça-feira, 14 de fevereiro, trazendo para você aqui as informações do Timão no dia de hoje. Corinthians que tem o clássico contra o Palmeiras na próxima quinta-feira, jogo muito importante para o Fernando Lázaro. É um jogo que pode falar muita coisa e dizer muita coisa. A gente vai falar também aqui sobre os três garotos que estavam na seleção sub-20, que estavam disputando o Sul-Americano, jogadores que vão se apresentar às vésperas da partida. Será que podem ser utilizados? Será que esses jogadores ficarão à disposição do Fernando Lázaro? Vou falar para vocês aqui também. E essa pressão que o Fernando Lázaro está vivendo, muito em função da falta de um bom meio-campista. Só temos o Renato Augusto. Vamos falar sobre isso. É prioridade no Timão, mas as contratações não estão nada fáceis. Eu sou Ivan Andrade e você está no 12 em Campo. Depois da vinheta, eu conto tudo para vocês. Muito bem, bem-vindos aqui ao 12 em Campo. Corinthians, quinta-feira, pega o Palmeiras às 9h30 da noite na Neoquímica Arena, joga em casa, diante do seu torcedor e precisa dar uma resposta. E precisa dar uma resposta por quê? Pelas partidas ruins que vem fazendo e principalmente para o Fernando Lázaro ter um respiro. O Fernando Lázaro já começa a sentir o primeiro momento de pressão dele como técnico do Corinthians. Como interino, ele não sofreu nenhum tipo de pressão. Agora, como treinador, ele está começando a sentir na pele o que é isso e quais são as cobranças e como elas são feitas. A informação é que, internamente, existe uma divisão. Uns satisfeitos com o Fernando Lázaro, outros não satisfeitos com o Fernando Lázaro. Qual a decisão que pesa mais? De que lado essa decisão vai pesar mais? Quem tem mais força na situação do Fernando Lázaro? Porque se perde o clássico, vai ser o terceiro jogo sem vencer. Lembrando, uma derrota para o São Bernardo e o empate contra a Portuguesa. Duas partidas horrorosas do time, sem mostrar absolutamente nenhum tipo de futebol. O clássico está aí, e clássico é aquele jogo que pode dar uma mudada geral. O momento do Palmeiras é melhor, o Abel Ferreira poupou o time contra o Água Santa, mesmo assim venceu. Muitos jogadores titulares ficaram descansando. O Corinthians foi com o que tinha de melhor contra a Portuguesa, à exceção do Cássio, com uma virose, que ficou fora, e do Fagner, que estava cumprindo suspensão automática. De resto, todo mundo ficou à disposição ali. Pelo menos aqueles jogadores considerados titulares, né? O Maicon ainda não voltou, deve ser relacionado para esse jogo. Então, o time foi basicamente com força máxima contra a Portuguesa e, mesmo assim, um resultado pífio, um resultado muito ruim. E a pressão é muito grande em cima do Fernando Lázaro. Ele sabe que uma derrota em casa para o maior rival vai trazer muita pressão. E até que ponto o Fernando Lázaro vai suportar essa pressão, ninguém sabe. Até que ponto a diretoria do Corinthians vai estar disposta a bancar o Fernando Lázaro, também ninguém sabe. Mas é um jogo de suma importância para o Fernando Lázaro mostrar alguma coisa de diferente, porque até agora o Corinthians só teve uma boa vitória em 8 jogos, que foi contra o Botafogo, 2-0, jogando em casa, um jogo muito tranquilo em termos de resultado, né? O Corinthians não sofreu nenhum tipo de pressão por parte do Botafogo, então soube administrar bem o jogo, construiu bem o placar. Fora isso, sempre resultados apertados, sempre jogando mal fora de casa. Só teve aquela vitória contra o São Paulo por 2-1 no Morumbi, importantíssima, evidentemente, mas no segundo tempo horroroso, jogando muito mal, só se defendendo, não atacando, mas mesmo assim saiu do Morumbi com a vitória e quebrou um tabu. Contra o Palmeiras, com todo esse cenário, o Corinthians pode surpreender, pode crescer, pode. É um outro tipo de jogo, é uma outra atmosfera o clássico. Então, mesmo o Corinthians
tendo todos esses problemas de de falta de rendimento, o Clássico pode mudar tudo isso e o Clássico pode dar um respiro ao Fernando Lázaro. Mas se perder a partida, a batata, que já está enroladinha ali no forno, em fogo bem baixinho, já passa para o fogo médio. E aí ela já começa a assar de forma mais rápida. Então, é um jogo que pode determinar muita coisa. O Clássico, ele é sempre um grande divisor de águas dentro de qualquer clube grande. Ganhou o Clássico, fica tudo bem. Perdeu o Clássico, é tempestade, trovoada e tempo ruim. Bom, para esse jogo, o Fernando Lázaro pode ter à disposição o Biro, o Giovani e o Pedro. Os 3 garotos que foram campeões sul-americanos com a seleção brasileira, jogando muito bem, o Pedro inclusive fazendo o segundo gol, né, um dos gols do título, na vitória por 2-0, o Pedro fez o segundo, um belo gol. Esses jogadores chegam amanhã ao Brasil. Eles ainda estão fora, então chegam amanhã ao Brasil e vão se apresentar ao Fernando Lázaro na quarta-feira, à tarde, véspera da partida, jogando na quinta. Desses 3 jogadores, Biro, Giovani e Pedro, né, qual seria aí a situação de cada um? Poderiam ficar à disposição? Até podem. Fisicamente estão bem, vinham jogando, titulares. Então, são jogadores, ou pelo menos entravam, né, todas as partidas, mas foram jogadores que tiveram minutos em todos os jogos da seleção. Então, fisicamente estão bem. Lesão nenhum sofreu. Podem ficar à disposição? Podem. Nesse momento, como é que é o cenário? O Giovani é o que tem mais chances de ser aproveitado. Por quê? O Giovani é o mais velho deles, tem 19 anos, e já fez 16 partidas como profissional no Corinthians. Está um pouquinho mais escolado, está um pouquinho mais cascudo, já sabe o que é o profissional. Né? Fez um gol, o Giovani fez um gol na seleção, né? Jogou mais de 500 minutos. Então, você vê como é um jogador que vinha ali na ativa. Tá? É aquele jogador que pode ser muito útil jogando pelo lado direito ali do campo, uma posição muito, 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 muito carente no elenco do Corinthians. Então, acho que dos 3, Biro, Pedro e Giovani, o Giovani é o que tem maiores condições de ficar à disposição do Fernando Lázaro. O Biro é aquele meio-campista, ele é muito elogiado, mas tem um problema de contrato que ainda não foi renovado com o Corinthians. Em maio, o Biro pode assinar um pré-contrato e sair de graça do Corinthians. Essa situação ainda ela não foi concluída, ela foi interrompida durante o período em que o jogador estava na seleção e agora deve ser retomada, ainda não há nenhuma previsão para isso. Mas o Biro, por essa questão, acredito que não fique à disposição, não seja relacionado. E com relação ao Pedro, a grande joia da base, nunca teve uma oportunidade no time principal. Ele ainda é muito garoto, ele fez 17 anos agora, recém-completados. É um jogador muito habilidoso, né? Aquele jogador que é muito criativo. Então, ele pode ser útil, ele pode ser bastante útil. O Pedro gosta de jogar muito pelo lado esquerdo ali, que é aquela posição que o Roger Guedes é o titular. E numa situação de jogo, ele pode ser aproveitado ali também. Né? Ele pode ser aproveitado ali pelo lado esquerdo do campo, mesmo jovem. Então, eu acho pouco provável, aí é só uma opinião, que o Biro e o Pedro sejam relacionados para essa partida contra o Palmeiras. O Giovani eu já aposto mais por isso, pelos motivos que eu citei aqui para vocês. O jogador dos 3 é o que está mais pronto para defender o Corinthians, principalmente num clássico, um jogo grande, é um jogador com um pouquinho mais de maturidade. E para a gente encerrar o vídeo aqui, a gente vai falar sobre contratações e um meia segue sendo prioridade no mercado da bola do Corinthians. O mercado da bola que no Corinthians praticamente não se fala, ninguém do clube fala sobre isso, ninguém dá uma entrevista, nenhum dirigente se pronuncia abertamente sobre um meia, mas é um consenso que é o jogador que precisa. O Corinthians tem hoje apenas o Renato Augusto,
somente o Renato Augusto, que todos nós sabemos que não terá uma sequência de 3, 4 partidas. O Renato, em função do histórico de lesões, recém-completados 35 anos, é um jogador que precisa de dosagem na carga de trabalho. Então, ele vai fazer 2 partidas, 3 no máximo, e a quarta ele está fora. E quando o Renato não joga, a gente sabe que não existe Corinthians. É um time totalmente sem opção, é um time totalmente sem criação. Por enquanto, apenas o Wesley foi aproveitado pelo Fernando Lázaro da base, né? O Matheus Araújo, alguns minutinhos também, e só. Né? O Lázaro tem usado muito pouco os garotos da base nesse início de Campeonato Paulista, onde muita gente acha que poderia ser um grande laboratório. Eu até acho que Campeonato Paulista não é laboratório, mas é só uma opinião. Mas eu acho que poderiam ser mais utilizados, sim, e não apenas entrando faltando 5, 10 minutos para acabar um jogo. Então, talvez esses jogadores deverão ser relacionados, imagino que sim, e a gente fica apenas na dúvida aí, qual seria esse meia? Quem seria esse meia? Tantos nomes já foram falados. O Coutinho, na minha opinião, cada vez mais longe, cada vez menos provável. Muita gente nem quer o Felipe Coutinho. E outros nomes no mercado, Igor Coronado, Jorge Carrascal, jogadores que já poderiam servir muito bem a equipe do Corinthians. O Igor Coronado pode assinar um pré-contrato a qualquer momento, ele tem contrato até o meio desta temporada com o futebol árabe. Então é um jogador que já poderia ficar aí sendo monitorado pelo Corinthians. O fato é, o Corinthians tem até o dia 4 de abril, quando fecha a janela de transferências, tá? Então, até 4 de abril, o Corinthians terá que fazer essas contratações, terá que trazer um jogador para o meio-campo. Dia 5, lembrando, o Corinthians já estreia na fase de grupos da Copa Libertadores da América, tá bom? A gente vai ficando por aqui, às 9 da noite a gente volta com a nossa live. Deixa o like, se inscreva, comente aqui o que você pensa de tudo isso com relação aos garotos da base, com relação ao meia, que é uma prioridade no timão, e também sobre o Fernando Lázaro. Será que aguenta a pressão? Será que está pronto em caso de tropeço? Como é que será? Eu espero tua opinião aí, teu comentário, e às 9 da noite eu te espero. Obrigado pelo like, grande abraço a todos e até mais tarde. Tchau, tchau.